Aquele passado humilde marcado pela terra e pelo suor, não se apaga com água e sabão, nem mesmo com todo o luxo do mundo. A frase foi cuspida como veneno pela sogra, com um desdém que gelou o sangue, assim que Ania saiu do banheiro envolta apenas em uma toalha. O marido, sem hesitar, arrancou a aliança do dedo e a empurrou para fora de casa, nuas as ilusões e a pele. Mas eles não sabiam que naquele exato momento, um carro parava em frente à residência. Dentro dele seu irmão, o mesmo que ironicamente bancava o negócio do qual o marido tanto se orgulhava. Ao vê-la ali, exposta e humilhada, ele desceu do veículo com uma determinação que mudaria tudo. Mas antes de seguir adiante, deixe-me perguntar, de onde você nos lê hoje? E quantas primaveras já viveu? Afinal, essa história merece ser ouvida com atenção. Ania ajustou o decote do vestido, passando os dedos sobre o tecido como se pudesse apagar as rugas da própria alma. Hoje era um dia especial, ou deveria ser. 1 ano. 12 meses desde que se tornou a esposa de Igor. 12 meses que voaram como fumaça, tecidos entre esperanças que se desfiavam e decepções que se acumulavam. Pare com isso, ela se repreendeu mentalmente. Hoje não era dia para amarguras. Igor, como sempre, chegava atrasado. Detestava vê-la diante do espelho, como se cada minuto gasto em se arrumar fosse um crime contra a produtividade. Podia estar fazendo algo útil, resmungava, sem perceber como essas palavras cortavam mais fundo que qualquer faca. E ela tentava. Deus, como tentava. Ser a esposa perfeita, a dona de casa impecável, a mulher que ele merecia, ou que ele imaginava merecer. Mas quanto mais se esforçava, mais ele se afastava, como se seus gestos fossem areia escorrendo entre os dedos. A porta se abriu com um estrondo. Igor entrou jogando as chaves sobre a cômoda com um descaso que falava por si. Nem sequer olhou para ela. Sua mãe já ligou 3 vezes, soltou, rumando para o guarda-roupa. Estamos atrasados. Aquela palavra, mãe, soava como uma sentença naquela casa. Svetlana Sergeyevna era uma sombra onipresente, um fantasma que pairava sobre cada decisão, cada olhar, cada suspiro, lembrando Ania, a cada instante, de seu lugar. Abaixo. Sempre abaixo. Você está pálida, arriscou Ania, desesperada por um mínimo de atenção. Igor virou-se, os olhos frios como aço. Claro que estou. Ao contrário de alguns, eu trabalho. A faca girou no peito. Vire-se, ordenou, inspecionando-a como um objeto defeituoso. Ela engoliu a dor. Era assim que ele agia, áspero, cortante, como se cada palavra fosse calculada para ferir. Sabia que ele estava dividido, dilacerado entre ela e a mãe. Mas no fim, sempre escolhia a mesma pessoa. O trajeto até a mansão da sogra foi um silêncio denso, pesado como chumbo. Igor mergulhado em seus pensamentos, Ania colada à janela tentando conter o tremor nas mãos. Ela sabia o que a esperava, olhares gélidos, comentários velados, o peso de uma rejeição que não precisava ser dita para ser sentida. Svetlana Sergeyevna nunca escondeu seu desprezo pela camponesa, que ousara se aproximar de seu filho único. Quando o carro parou diante da imponente construção, colunas altivas, janelas que refletiam um mundo ao qual ela nunca pertenceria, Ania segurou a respiração. Aquela casa não era apenas uma residência. Era um forte intransponível, um símbolo de poder e riqueza que a excluíam por definição. A sogra os recebeu na porta, vestida em um tailleur creme impecável, os cabelos arrumados com precisão cirúrgica. Era a encarnação da elegância e do gelo. Igor, meu filho, disse, sem sequer lançar um olhar para Ania. Já pensei que tivessem esquecido deste humilde lar. Ele se aproximou, beijando-lhe a face. Desculpe, mãe. Tivemos imprevistos. Ania permaneceu atrás, invisível. Tentou um cumprimento, mas Svetlana Sergeyevna ignorou, entrando na casa como se ela fosse ar. Igor olhou para a esposa com um misto de pena e impaciência, como se dissesse, você sabe como ela é. O interior era ainda mais impressionante. Móveis antigos, quadros de mestres, lustres de cristal que jogavam luzes dançantes sobre o mármore. Cada detalhe gritava opulência, sofisticação. E quão fora de lugar ela estava ali, como um pássaro ferido em meio a joias. O almoço foi uma tortura silenciosa. Svetlana Sergeyevna dirigia-se apenas ao filho, falando de negócios, eventos sociais, planos futuros. Ania mantinha os olhos baixos, tentando se fazer pequena, enquanto sentia o peso do olhar da sogra queimando sua pele como ácido. Você não vai comer, querida? Perguntou Igor, mais por formalidade do que por interesse. Ela balançou a cabeça, a garganta fechada. Depois da refeição, ele sugeriu um passeio pelo jardim. Ania aceitou, ávida por um pouco de ar, ou de ilusão. O espaço era deslumbrante, flores exuberantes, fontes murmurantes, caminhos sinuosos. Mas até ali, entre tanta beleza, ela não conseguia relaxar.
Sentia os olhos de Svetlana Sergeyevna espiando de alguma janela, julando cada passo. Gosta daqui? Perguntou Igor, quebrando o silêncio. É lindíssimo, respondeu, forçando um sorriso. Minha mãe adora este jardim. Diz que é seu refúgio. Ania saboreou a ironia amarga. Até aquele pedaço de paraíso lhe era negado. À noite, depois do jantar, ela se refugiou no chuveiro, deixando a água quente levar embora a tensão, a culpa, a sensação de nunca ser suficiente. Enxugou-se com uma toalha macia, tentando se recompor, quando ouviu a voz da sogra do outro lado da porta. Igor, simplesmente não entendo o que você vê nessa moça. É uma caipira sem educação, sem classe, que só sabe bater os cílios. Ania congelou, pressionando as costas contra a parede. Sabia que Svetlana Sergeyevna não pouparia palavras. Mãe, não comece, murmurou Igor, soando mais cansado do que defensivo. Ah, pare de ser tolo. Você a tolerava, mas sabe que ela não é nada sem você. E olhe só esse visual. Parece que saiu de um brechó do interior. As lágrimas ardiam nos olhos de Ania. Doía. Doía porque, no fundo, a sogra tinha razão. Ela era a estranha naquele mundo, a intrusa que jamais seria digna. Chega, mãe. Não quero ouvir isso, cortou Igor, mas sua voz não tinha a firmeza de antes. Não, você precisa ouvir. Está arruinando sua vida com essa coisitinha pobre. Ninguém lava a lama do passado, meu filho. As palavras finais ecoaram como um tiro. Ania sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não podia ficar ali um segundo sequer. Saiu do banheiro em silêncio, a toalha ainda enrolada no corpo, e encontrou Igor parado no quarto, como se a esperasse. Nos seus olhos, antes cheios de uma ternura fingida, agora brilhava um desprezo gelado, o mesmo da mãe. Você achava que éramos uma família? Escarneceu, os dentes cerrados. Sua mãe está certa. Você não pertence a este mundo. Foi só uma distração, um passatempo. Cada sílaba era uma facada. A traição de Igor doía mais que todas as humilhações de Svetlana Sergeyevna. Não era apenas rejeição, era aniquilação. Tudo em que ela acreditara, o amor, as promessas, o futuro, desmoronava como castelo de cartas. Com um gesto brusco, ele arrancou a aliança do próprio dedo e a atirou no chão. O ouro bateu no assoalho com um som surdo, como o último suspiro de um sonho. Pegue suas coisas e suma, ordenou sem olhá-la. Você não é mais necessária aqui. O coração de Ania parou. Ela permaneceu imóvel, atordoada pela crueldade repentina daquele homem que até pouco tempo atrás jurara amá-la. Via-o se transformar diante de seus olhos, tornando-se uma cópia barata da própria mãe, frio, calculista, sem vestígios do Igor que conhecera, aquele que um dia pareceu capaz de mover montanhas por ela. Igor, o que você está fazendo? Sussurrou, como se pudesse acordar de um pesadelo. Por favor, mas ele não a ouviu, ou não quis ouvir. Abriu a porta com violência e apontou para a rua. Nos seus olhos, nem um lampejo de remorso. Fora, rugiu, a voz quebrando em fúria. E que eu nunca mais veja sua cara. Ania não acreditava. Ele realmente a expulsava. Assim como se fosse lixo. Todos os sonhos, todas as noites em claro planejando um futuro, todas as lágrimas engolidas em silêncio, reduzidos a nada. A porta se fechou com um estrondo. E do lado de fora, sob a luz fria da lua, ela entendeu. Algumas feridas não cicatrizam. Algumas humilhações não se perdoam. E algumas histórias não têm final feliz, apenas lições cruéis sobre quão frágil é a ilusão de pertencer a um lugar que nunca foi seu. Todas as esperanças, todos os planos para o futuro desmoronaram em um instante. Ela tentou protestar, suplicar e explicar, mas as palavras emperraram na garganta, sufocadas pela vergonha. Sentia-se pequena, humilhada e esmagada. Igor nem lhe deu tempo para reagir. Agarrou seu braço com força e arrastou-a até a porta. Ania se debateu desesperada, mas ele era mais forte. Num piscar de olhos ela estava no alpendre, envoltada apenas em uma toalha de banho úmida, tremendo de frio e de terror. A porta bateu na sua cara, deixando-a sozinha com o peso insuportável da traição. Permaneceu ali, imóvel, incapaz de acreditar no que havia acontecido. Lágrimas quentes escorriam pelo rosto, como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre ela, soterrando sob os escombros tudo o que um dia amou. Foi então que no escuro, luzes cortaram a noite. Faróis se aproximavam, indiferentes à sua dor. Ela nem sequer olhou, estava mergulhada demais no próprio luto. Mas o carro parou bem à sua frente, ofuscando-a com seu brilho. Um SUV preto, elegante e imponente. A porta se abriu, e dele desceu uma figura alta, envolta em um casaco escuro. Ania reconheceu-o imediatamente. Mark. Seu irmão mais velho. O homem que desde a infância havia sido seu escudo contra o mundo, pai, mãe e protetor em um só.
Ele viera para celebrar o aniversário dela. Sempre reservado, mas presente quando mais precisava. Seus olhos, geralmente calmos, agora ardiam com uma fúria que ela raramente via. Não fez perguntas. Não precisava. Bastou um olhar para entender tudo. Sem uma palavra, aproximou-se e a envolveu em um abraço apertado, como se pudesse, só com a força dos braços, reconstruir o que havia sido destruído. Ania sentiu o corpo tremer, mas naquele contato encontrou um fio de resistência. Quando Mark se afastou, seus olhos encontraram os dela, um silêncio que valia mais que 1000 promessas. Ele estava ali, e nada ficaria impune. Sem hesitar, subiu os degraus do alpendre e tocou a campainha. Ania o observava paralisada, enquanto o irmão enfrentava a porta que a havia expulsado minutos antes. Sabia que ele não a abandonaria. Nunca o fizera. A porta se abriu. Igor apareceu no vão, claramente surpreso, e instantaneamente na defensiva. "O que você quer?" perguntou, tentando manter a arrogância de sempre. Mark não respondeu. Seu olhar era uma lâmina gelada, cortando a fachada de superioridade do outro homem. Em vez de palavras, empurrou Igor para o lado e entrou, como se aquele lugar já não pertencesse mais a eles. Ania permaneceu no alpendre, o corpo ainda tremendo, a mente um turbilhão de raiva e alívio. Não sabia o que acontecia lá dentro, mas confiava em Mark. Ele sempre soubera lutar suas batalhas, mesmo as que ela não tinha coragem de enfrentar. Dentro da casa, as palavras de Mark ecoavam como sentenças. Ela não ouvia o conteúdo, mas via o rosto de Svetlana empalidecer, o de Sergei se fechar em uma máscara de desdém. Ania sentou-se no carro do irmão, os olhos fixos na fachada da casa onde, até poucos minutos atrás, sonhara construir uma vida. O aquecedor ligado não era páreo para o frio que a invadia por dentro. Fragmentos de frases, "Você não é nada, uma oportunista, nunca foi bem-vinda aqui", martelavam sua cabeça como facas. Mas o que mais doía não eram as palavras de Svetlana. Era o silêncio de Igor. A indiferença em seus olhos quando a empurrou para fora, como se ela fosse um fardo, não uma mulher que o amara. 10 minutos se arrastaram como horas. Finalmente a porta se abriu. Mark emergiu, o rosto uma máscara de controle, os punhos cerrados ao lado do corpo. Não disse nada. Apenas abriu a porta do carro e Ania, sem questionar, deslizou para o banco do passageiro. Ele entrou, ligou o motor, e a máquina partiu em silêncio, deixando para trás a casa e uma vida que nunca deveria ter sido sua. Pela janela, as paisagens passavam como um filme embaçado. Campos nevados, árvores esqueléticas, o mundo continuando indiferente à sua dor. O coração ainda latejava com a ferida aberta da humilhação, mas algo novo pulsava ali também. Não era apenas raiva. Não era só dor. Era a certeza de que alguma coisa havia se quebrado para sempre e que dos cacos, ela teria que construir algo melhor. No dia seguinte, Igor tentou ligar. Seu número apareceu na tela do celular de Ania, mas ela nem sequer deixou tocar. Mensagens cheias de desculpas esfarrapadas e promessas vazias se acumularam na caixa de entrada, ignoradas. Ele sentia o chão desmoronar sob os pés, mas ainda não compreendia a magnitude do que havia perdido. Enquanto isso, Ania sentava-se em uma repartição pública, assinando papéis que selavam o fim de um capítulo. Mark esperava no carro sem pressioná-la, sem perguntas inúteis. Apenas presente, como sempre. Quando ela saiu, ele abriu a porta sem uma palavra. Ania entrou, recostou-se no banco e fechou os olhos. Exausta. Aliviada. O primeiro passo estava dado. "Para onde vamos?" perguntou Mark, quebrando o silêncio. "Não sei", respondeu ela pela primeira vez em muito tempo, sem medo da incerteza. Ele não insistiu. Em vez disso, levou a um lugar que ela não conhecia, um apartamento pequeno, mas acolhedor, em um bairro tranquilo da cidade. "Comprei há 1 ano", explicou, enquanto Ania percorria os cômodos com olhos arregalados. Tudo estava pronto, dos móveis elegantes aos detalhes que só ele saberia que ela amava. Até o cheiro de café fresco no ar. No frigobar, comida. Na mesa, flores. Ela se virou para ele, a garganta apertada. "Mark." Ele a abraçou antes que as palavras se perdessem. "Você merece muito mais do que isso", murmurou contra seu cabelo. E pela primeira vez desde que a porta havia batido em seu rosto, Ania acreditou. Enquanto Igor, ainda atordoado pela queda vertiginosa de seu próprio mundo, recebia a primeira notificação oficial, o rompimento de todos os contratos com sua empresa. A justificativa seca e impessoal citava riscos reputacionais significativos. Ele tentou ligar para Mark, mas suas chamadas caíram no vazio. O chão que sempre lhe pareceu inabalável começou a desmoronar sob seus pés. Mas aquilo era apenas o começo. O efeito dominó já estava em movimento.
A empresa de Mark, com sua influência esmagadora na região, começou a rescindir contratos com todos os parceiros ligados, mesmo que indiretamente, a Svetlana Sergeyevna. Seu império, construído ao longo de décadas, começou a ruir como um castelo de cartas. Os antigos aliados que ontem juravam lealdade incondicional, agora a evitavam como uma praga. Os telefones emudeceram. Nos olhos daqueles que antes a cortejavam só restava uma coisa: o medo de manchar a própria reputação. E então, como um raio em céu claro, as gravações vazaram. Imagens das câmeras de segurança da propriedade de Svetlana, sem explicações, sem contextos, apenas a verdade crua. O vídeo de Igor expulsando Ania para a rua, envolta apenas em uma toalha, ecoou mais alto que qualquer palavra. O impacto foi instantâneo e ensurdecedor. As redes sociais explodiram. A opinião pública, até então indiferente, despertou com fúria e se voltou contra Igor e Svetlana com toda a sua força. Hashtags clamando por justiça dominaram as tendências. Vergonha, crueldade, castigo, os comentários não poupavam palavras. Svetlana, acostumada à admiração e à impunidade, enfrentou pela primeira vez uma onda de ódio que a engolfou. Seu telefone não parava de tocar com ligações de jornalistas, mas ela não atendeu nenhuma. Trancou-se em seu escritório, tentando compreender o colapso de tudo o que havia construído. Sua reputação, tecida com anos de manipulação, foi pisoteada em questão de horas. Seu poder nos negócios evaporava a cada minuto. Os antigos parceiros que ontem fariam qualquer coisa por ela, agora a tratavam como um pária. Igor tentou se justificar, deu entrevistas, mas cada palavra sua só alimentava ainda mais o fogo. Suas tentativas de se pintar como vítima das circunstâncias foram recebidas com escárnio e zombaria. Perdeu tudo: o respeito, o emprego, a dignidade. Ficou sozinho com sua desonra. Ania, em contraste, sentiu algo renascer dentro de si. Pela primeira vez viu a justiça, mesmo que tardia, triunfar. Não se sentia mais uma vítima. Tornou-se um símbolo de resistência, de luta pela dignidade e pela verdade. E Mark, como sempre, estava ao seu lado. Sem perguntas desnecessárias, sem julgamentos. Apenas presente, pronto para ampará-la a qualquer momento. Ele via a transformação nela, a força que despertava, a confiança que voltava a brilhar em seus olhos. E se orgulhava disso. Não demorou para que Ania recebesse uma proposta que mudaria sua vida para sempre. Mark lhe ofereceu uma sociedade em sua empresa, com a missão de liderar um projeto ambicioso, a construção de um centro de tecnologia em sua cidade natal. Ela não hesitou. Sabia que era sua chance não apenas de provar seu valor, mas de estender a mão àqueles que mais precisavam. Conhecia bem a realidade daquela terra, a falta de oportunidades, o sonho distante de um futuro melhor. Queria mudar isso. Queria dar às pessoas de sua região a chance de estudar, trabalhar, construir uma vida digna. E se jogou no projeto com alma e coração. Usou todo o seu conhecimento, toda a sua experiência para criar um espaço moderno, acolhedor, eficiente. Conversava pessoalmente com cada funcionário, ouvia suas ideias, seus anseios. Não queria que aquele centro fosse apenas um local de trabalho, queria que fosse um lar para quem ali lutava por um amanhã melhor. Frequentemente visitava a obra, observava o progresso, sentia o cheiro de terra revolvida e o barulho das máquinas como uma sinfonia de esperança. O dia da inauguração foi uma festa. Convidados de várias regiões, jornalistas, empresários, todos ali para celebrar não apenas um prédio, mas um novo começo. Ania, de pé no palco, olhou para as faces radiantes da plateia e sentiu o peito transbordar de orgulho e alegria. Em seu discurso falou sobre a importância de acreditar em si mesmo, de não desistir diante das adversidades, de sempre buscar algo maior. Falou sobre não esquecer suas raízes e estender a mão a quem precisa. Falou sobre como a verdadeira felicidade não está no poder ou no dinheiro, mas no amor, na amizade e no respeito. Naquele dia, Ania entendeu que não precisava mais provar nada a ninguém. Sua dignidade já havia falado por ela. Seu sucesso não viera de conexões ou privilégios, mas de sua inteligência, seu trabalho, sua bondade. Provara que uma garota simples, vinda de uma aldeia esquecida, poderia conquistar o mundo, se acreditasse em si mesma e não temesse percorrer o caminho até seus sonhos. Olhou para o horizonte, onde o sol se punha lentamente sobre os campos dourados, e sentiu o coração aquecido por uma gratidão profunda. Sabia que ainda haveria desafios, que a estrada à frente não seria sempre plana. Mas estava pronta, porque agora tinha algo que ninguém poderia lhe tirar, a certeza de que era capaz. Sorriu. Não era o fim. Era o início de uma vida cheia de possibilidades, de um futuro que ela mesma moldaria. Estava pronta para ele.
porque afinal tinha a última palavra. E essa palavra era sucesso. Um sucesso conquistado por suas próprias mãos, por sua própria força. Um sucesso que usaria não para si, mas para tornar o mundo um pouco melhor.